Oi, 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 gente! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Esse vídeo de hoje é um vídeo bem diferente. Eu anunciei no Instagram que seria um vídeo num formato que foge um pouco do que nós estamos habituados no canal, mas eu espero que todos tenham acesso a esse vídeo, porque não se trata somente de hipófise, tumor de hipófise. É um vídeo para a vida. Então, você que tem o tumor de hipófise, você que não tem o tumor de hipófise, você que tem uma saúde plena, eu te convido para sentar comigo esses minutinhos e ouvir o que eu tenho para falar, porque é do fundo do meu coração, direto para o seu coração. As pessoas que me conhecem bem, que me conhecem pessoalmente já há muito tempo, sabem que eu tenho o hábito de escrever e eu gosto realmente de escrever, gosto muito. Então, nas datas comemorativas e datas de aniversário, eu tenho o costume de descrever a pessoa em questão sob o meu ponto de vista, a impressão que eu tenho no meu coração, o sentimento que eu tenho no meu coração em relação a essa pessoa. Então eu faço uma carta e dou como uma forma de carinho, de presente, no dia do seu aniversário, ou Natal, ou Dia dos Pais, das Mães, enfim. E neste ano eu completo 40 anos. Hoje, dia 1º de novembro, eu completo 40 anos. Então eu pensei, poxa vida, eu já escrevi para tanta gente, mas eu nunca escrevi para mim. Só que depois veio um outro pensamento. Poxa, qual finalidade teria eu escrever de mim para mim? Talvez não faça muito sentido, ou quase nada de sentido. Então, eu meditei a respeito disso e entendi que não se trata de mim. Eu entendi que se trata do meu intercessor e que, inclusive, se eu puder diminuir para que ele apareça, para que o meu Deus apareça, que assim seja. Portanto, a minha carta de hoje não é para mim, é para o meu Deus. Só que para que eu chegue num ponto onde eu quero que vocês entendam, primeiro eu vou contar para vocês a história de um homem muito importante, Saulo de Tarso. Saulo era um homem muito rico, um judeu, fariseu, poderoso. Ele tinha uma herança de riquezas que já vinha de seu pai, e isso o colocou em situações privilegiadas na época, tanto da questão política quanto na questão religiosa. E Saulo, ele era um grande defensor da Torá, o livro sagrado dos judeus. Então ele conhecia profundamente a palavra de Deus, todos os mandamentos. Ele entendia qual que era a missão dele, digamos assim, perante a Torá na humanidade naquela época. E aí tinha um problema muito grande para ele. E o problema dele chamava Jesus. Porque Jesus, um homem pobre, galileu, filho de carpinteiros, se dizia ser o Messias, ser o filho do homem ao qual Abraão, Moisés muitas vezes citou, Isaías. Como que isso podia acontecer? Como é que um homem que veio do nada poderia falar as coisas que Jesus falava, poderia trazer uma nova versão, digamos assim, dos mandamentos de Deus? Isso realmente incomodava muito Saulo. E Saulo, pela postura que tinha, ele decidiu firmemente repreender todas as pessoas que continuaram a pregar, a levar a palavra de Cristo.
ele estava determinado a dissipar a igreja, o nascimento da igreja de Cristo. Então ele usava todo o poder que tinha para prender, para maltratar qualquer pessoa que tocasse no nome de Jesus, que falasse dos mandamentos de Jesus, que falasse das boas novas que Jesus trazia. Então ele fazia isso com todo mundo. Todos que passavam pelo seu conhecimento, que pregava a palavra de Jesus, Saulo dava um jeito de interceder essa pessoa, de repreender essa pessoa. Teve um rapaz, o Estevão, que inclusive foi morto, não especificamente pelas mãos de Saulo, mas com o consentimento de Saulo. Ele foi apedrejado até a morte por estar pregando em praça pública sobre a palavra de Jesus, que já havia morrido e ressuscitado no terceiro dia. Inclusive, esse era um dos pontos onde os fariseus colocavam muito em xeque. Como que ele é o Messias se ele está morto? E aí os apóstolos, os seguidores de Cristo falavam, não, Jesus vive e ele está aqui no meio de nós. E aí, em certo momento, depois da morte de Estevão, armou-se uma comitiva a Damasco. Saulo preparou essa comitiva a Damasco a fim de conter a expansão, a propagação da palavra de Cristo para a igreja, para a formação da igreja de Jesus. Então, nessa comitiva, ele se dirigiu a Damasco e no caminho estava de dia, um sol muito forte, porém ele foi acometido por uma luz muito forte, inexplicável, indescritível, e essa luz o cegou. Todos que estavam com Saulo também, obviamente, viram essa luz. E dessa luz saiu uma voz. E essa voz disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, com cara de falou, mas quem está falando? E a voz disse, eu sou Jesus, a quem você persegue. Enfim, Jesus deu uma ordem a Saulo para que ele continuasse o caminho dele a Damasco, e assim que ele chegasse a Damasco, ele receberia orientações do que fazer a partir dali. As outras pessoas que estavam com Saulo também ouviram essa voz, porém eles não conseguiram ter entendimento, não conseguiram discernir o que essa voz falou, apenas Saulo. Então Saulo chegou a Damasco, e chegando a Damasco, Ananias o encontrou, porque durante o percurso, Jesus falou com Ananias e ordenou que Ananias procurasse Saulo a fim de curá-lo dessa cegueira. As pessoas obviamente tinham medo porque sabia da fama de Saulo. Mesmo assim, Ananias foi e curou a cegueira de Saulo, e a partir disso, Saulo se batizou, depois se tornou Paulo de Tarso, um dos maiores nomes do Novo Testamento, que escreveu as principais cartas na Bíblia Sagrada. Eu coloquei essa história aqui para vocês de uma forma muito breve para fazer uma analogia com a história da minha vida, porque durante 33 anos eu fui como Saulo, exatamente como Saulo. Eu sabia que Jesus existia, sabia que Deus existia, eu achava que eu os conhecia, eu achava que de fato eu tinha a fé absoluta, a adoração absoluta em Deus, em Jesus. Mas não era isso que acontecia. Eu estava fundada e firmada numa outra doutrina religiosa, a qual me remetia para outros caminhos. No entanto, eu acreditava naquilo com todo o meu coração, com todo o meu coração. Aquilo era intrínseco em mim. E eu de fato acreditava
que eu estava servindo a Deus. Eu de fato acreditava que aquelas ações que eu tinha eram do agrado de Deus. E assim como Saulo, Deus também arrumou um jeito de ter um tete-a-tete comigo. Saulo foi acometido por uma luz que causou uma cegueira, e eu fui acometida por uma doença, um tumor cerebral raro, com potencial de morte muito grande, mesmo sendo benigno. E foi nesse processo onde eu conheci Deus, onde Ele se apresentou a mim. Antes de eu operar, de eu tirar o tumor, eu tive um processo de quase morte, onde, enfim, meu marido realmente me viu morta. E a lembrança que eu tenho é que eu simplesmente estava num escuro, eu não sentia meu corpo, eu não via, eu não ouvia, eu não sentia cheiro, eu não tinha nenhuma condição sensorial. E eu entrei em desespero, porque eu sabia que eu estava morrendo. Então eu acessei as ferramentas que eu tinha na época. Como eu era só um pensamento, o meu pensamento gritava: socorro! Então chamei por entidades, chamei por orixás, tudo que eu podia naquele momento eu chamei, mas não veio ninguém. Então meu desespero só aumentou, porque obviamente eu não queria morrer. Eu tinha 33 anos e várias coisas começaram a passar na minha cabeça. Poxa, eu sou tão nova, meu filho acabou de nascer, ele não vai lembrar de mim, nem deu tempo de eu fazer as coisas que eu queria na minha vida. Como assim? Esse corpo não serve mais para mim. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E agora? Acabou? Minha vida acabou? Como assim? E aí eu me silenciei e pensei: Deus, eu preciso do Senhor agora. Se o Senhor existe, eu preciso do Senhor agora. Me deixa viver. E se o Senhor me deixar viver, toda a minha vida vai ser para o Senhor. A minha vida não vai ser mais de minha posse. O Senhor faz de mim o que o Senhor quiser. Neste momento, meu corpo começou a formigar. Eu comecei a ver um fio saindo do meu peito e fez uma bola assim gigante, como se fosse uma bexiga, com o meu coração lá dentro. E era uma bexiga, um verde cintilante que brilhava muito e pulsava em meu coração ali dentro. E aí eu fui vendo de longe, eu deitada numa maca, e eu dei um tranco. E naquele tranco eu falei pro meu marido, meu marido estava do meu lado nesse momento, falei: neném, eu tô morrendo, socorro. Enfim, depois desse processo, eu consegui passar pela cirurgia, que foi muito delicada. Eu tinha uma porcentagem baixíssima de chances de sobreviver. Mas depois disso, a minha vida foi guiada por Deus. E foi um processo, de fato, muito dolorido, muito difícil. Porque as pessoas realmente zombaram de mim, algumas pessoas da minha família. Eles não entendiam essa transição da Umbanda para a igreja, achava meio que impossível. Como é que pode, né? Nasceu na Umbanda e agora virou crente, vai virar crente louca. Eu fui muito humilhada, eu fui excluída, eu servi de chacota, de piada na boca de algumas pessoas, eu sei disso. Mas nada disso me tirou do caminho de Deus. Porque a partir do momento que eu dei a minha palavra a Ele, de que se eu pudesse ficar, a minha vida era dele e Ele faria de mim o que Ele quisesse, as coisas começaram a caminhar de forma natural.
A minha conversão para a igreja foi muito natural, foi difícil. Foi muito difícil porque eu tive que passar por essas dores emocionais. Eu enfrentei brigas espirituais terríveis na semana do meu batismo, inclusive. Eu via coisas, eu sonhava com coisas. Então isso foi trazendo um choque muito grande para mim. Poxa, se eu tô seguindo o caminho que Deus determinou, por que o mundo espiritual desse lado tá fazendo tudo? Será que é de Deus mesmo? Se é de Deus, por que não deixa partir? Se é de Deus, por que tá fazendo isso comigo? Por outro lado, eu pensava, né, para essas pessoas que sempre falavam que o mundo tem muitos caminhos e todos eles são pontes para Deus, por que eles faziam isso comigo? Então eu entendi que conforme foi saindo o véu dos meus olhos, o entendimento da realidade e o conhecimento da palavra de Jesus, da Bíblia, que muitas vezes eu duvidei da Bíblia, eu nunca me vi numa igreja assistindo um culto, eu repudiava. Naquele momento, a partir da decisão de simplesmente me entregar e esquecer tudo, somente seguir aquilo que Deus estava me pedindo, muitas coisas começaram a vir à tona. Eu tive revelações terríveis e que foram me situando do meio que eu estava, mas também foi me trazendo entendimento de onde Deus estava me tirando, só que eu nem imaginava aonde Deus gostaria de me levar. Então eu era como Saulo. Eu achava que eu conhecia Jesus, mas eu não conhecia. Eu achava que eu conhecia Deus, mas eu não conhecia, e tudo que eu fazia em nome de Deus não estava agradando a Deus. A partir do momento que eu fiz o que Deus determinou na minha vida, a minha vida mudou de eixo. Isso não fez com que eu não tivesse problemas, com que eu não tivesse sofrimento, com que eu não tivesse dificuldades. Só que a minha vida, mesmo com tudo isso, é muito melhor hoje. Porque eu tenho uma paz inexplicável. Porque eu sei que no caminho que eu tô, mal nenhum tem poder sobre a minha vida. Porque eu sei que eu sou criada à imagem e semelhança de Deus. Eu sou a filha dele. E Deus é perfeito. Ele não erra. Então, da mesma forma que ele não errou com Saulo, ele não errou comigo e também não erra com você. A questão é, ele tá lá, esperando a gente descortinar o véu do preconceito, da falta de conhecimento e falar: Jesus, venha e faça a morada do meu coração, o resto é com ele, a gente não precisa fazer nada, absolutamente nada. Então esse vídeo não é sobre mim, que eu diminua e que meu Deus apareça e cresça. Eu tô contando tudo isso para falar para vocês que todo o processo é muito difícil, seja lá o que você esteja passando na sua vida, se é uma questão da saúde, se é uma questão familiar, se é uma questão financeira. A gente não precisa disso. A gente tem um Jesus que morreu na cruz por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando a gente entende a palavra do Senhor, a gente faz escolhas. Só tem um caminho,
e o caminho é Jesus. Eu aprendi a vida toda que era muito difícil acessar Deus, acessar Jesus, que eles não vêm porque essa dimensão é muito pesada, é muito imunda e ele não conseguiria vir. Mas ele soprou nas nossas narinas o Espírito Santo. Nós temos um intercessor. No Antigo Testamento não havia um intercessor, então os sacrifícios eram feitos para pagar pecados. Só que Deus colocou o cordeiro dele lá na cruz. E depois daquele sangue, nunca mais precisou de sacrifício algum. Só tem um santo, só tem um Deus. Nós não precisamos de intercessores para falar com o nosso Pai. Se nós, que somos pecadores imperfeitos, estamos numa busca incessante de perfeiçoamento do nosso caráter, damos o melhor que podemos aos nossos filhos, imagina Deus, o que Ele não faz por nós. Então esse vídeo é para você. Eu não sei o porquê porque Jesus pediu para que eu gravasse. Mas para mim basta saber que eu estou cumprindo a vontade dele e que esse vídeo vai chegar em quem precisa chegar. Não sei quem é, não sei para qual finalidade, mas ele pediu para que eu falasse sobre isso com o maior número de pessoas possível e eu estou fazendo, porque a minha vida não é minha, a minha vida é de Cristo. Ele manda e eu obedeço. Se hoje, no dia do meu aniversário, eu puder fazer um pedido para o meu Deus, é que as pessoas do meu coração, que eu tenho o maior amor do mundo, que ainda não o conhecem e ainda estão presos nessa consciência, neste preconceito, que se abram para o amor de Cristo e que pelo menos uma vez na vida pise no chão do Santo dos Santos, que sinta esse amor, que sinta essa graça que até constrange. Meu Deus, como eu posso imaginar-se merecedora de tudo que Deus fez a partir do momento em que minha vida se voltou para Ele? Mesmo com todas as dificuldades, eu vivo um milagre um atrás do outro. Eu sou um milagre. Eu conheci Jesus e eu o convidei para fazer parte de mim, e é um lugar onde eu nunca mais quero sair. Se me perguntarem, como me perguntam, e aí, Jaqueline, como é tudo isso? Eu digo, hoje, mesmo com as sequelas da doença que eu tenho, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as lutas que eu travo até hoje, eu não troco nem por uma fração de segundo a Jaqueline de hoje em Cristo pela Jaqueline de antes de Cristo. Então, esse vídeo é para você. Que Deus toque a sua vida, assim como tocou a minha. E não esqueça, Ele é por nós. Fiquem todos com Deus, com o amor de Jesus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.